Hoje, segunda-feira, 11 de agosto, é celebrado, não sei se você sabia disso, Mayara, mas é o dia da advocacia, você sabia? E, por causa disso, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, está discutindo o futuro da profissão em um evento que vai ser agora à noite no Sesc Palladium, aqui em Belo Horizonte. A Comissão de Juristas Notáveis vai debater e propor mudanças que atendam os anseios da advocacia e da sociedade, e o objetivo é melhorar os serviços prestados pelo Poder Judiciário. Poder Judiciário que está no centro das atenções. Exatamente, momento de Não só no muita Brasil, né, mas discussão. principalmente no Brasil. Momento de muita discussão atualmente, principalmente no que diz respeito a tudo que nós temos vivido agora, né, Luiz? Que tem relação com o tarifácio, com os desdobramentos políticos aqui no nosso país. Então, é um momento de discussão muito importante sobre esse tema, né? O judiciário, de uma forma geral, está bastante no centro dessa discussão também, Mayara, porque há uma necessidade que seja feita uma revisão do sistema como um todo, né? Há muito tempo o sistema judiciário do Brasil ele vem sofrendo críticas muito pela atuação de juízes, né? Existiam algumas máximas que precisam ser mudadas, né? A gente tem leis, essas leis elas precisam ser respeitadas e, teoricamente, o judiciário seria o guardião dessas leis. Eu estou dizendo teoricamente porque há muitos questionamentos, né? Muitos questionamentos que são ideológicos, há muitos questionamentos que são questionamentos técnicos, né? Mas muito pouca coisa de alcance das pessoas comuns. E quem faz essa mediação entre o judiciário e as pessoas comuns, as pessoas leigas, é o advogado. Então, o advogado ele assume um papel importantíssimo nesse momento da vida sociocultural, sociopolítica brasileira, que é de conseguir fazer essa mediação de forma menos ideológica, menos apaixonada e mais técnica, né? E essa mediação que tem necessariamente que ser feita pelo advogado, ela depende de que o advogado seja hoje um cara forte, né? Que a profissão de advogado seja uma profissão fortalecida, porque ela vai receber, como tem recebido outras profissões, a nossa, por exemplo, é uma delas, a profissão de advogado vai receber ataques, e muitas vezes ataques ideológicos, né? A maior parte das vezes, inclusive. Então, eles têm que ser os guardiões dessa postura mais técnica. Sim. E da missão de fazer a intermediação entre o judiciário e as pessoas comuns, que têm a sua vida definida pelo judiciário. Esse evento que eu falei agora há pouco, lá na sede da UAB de Minas Gerais, ele começa daqui a pouquinho, às 7 horas, mas o Deadline vai antecipar um pouco essa pauta e nós vamos ter o prazer de receber agora, que está conosco na ponta da linha, o presidente da UAB Minas Gerais, Dr. Gustavo Chalfun. Gustavo, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui no nosso Deadline da 98 News, prazer enorme falar com você. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, sempre à disposição. Doutor Gustavo, falava aqui agora há pouco com a Mayara, minha colega aqui de bancada, que a gente está vivendo um momento no país em que o judiciário está no centro das atenções, no centro das discussões. Muitas vezes essas discussões são políticas, são discussões ideológicas, são discussões que passam ao largo das questões técnicas, né? E o judiciário recebe ataques, muitas vezes as pessoas que fazem esses ataques nem sabem do que estão falando. E quem é o responsável por fazer essa mediação é o advogado, né? O advogado é o ponto que deveria ser, talvez, considerado o mais importante dessa mediação entre a sociedade civil e o judiciário, justamente porque ele faz essa mediação, ele faz com que o judiciário entenda os anseios das pessoas que recorrem ao judiciário e faz com que as pessoas entendam as decisões e os caminhos que o judiciário precisa adotar dentro do que é a nossa legislação. É uma pauta importante para nós e é uma pauta importante para o advogado. Nesse dia do advogado, como a OAB está enxergando a importância que o profissional tem assumido nesse debate? Eu acredito, acima de tudo, que nós, advogados e advogadas, ao representarmos os interesses de outrem, seja em juízo ou fora dele, temos um papel preponderante e devemos ser protagonistas na pacificação social. E isso significa estar
próximo dos poderes constituídos, do executivo, do legislativo, do judiciário, e cabe principalmente à nossa entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, por uma missão que lhe é atribuída pelo nosso estatuto, que é uma lei federal, Luiz, participar ativamente das discussões perante estes poderes, seja perante o Poder Executivo, seja perante o Poder Legislativo, seja perante o Poder Judiciário. Pela voz da advocacia, nós promovemos cidadania e aperfeiçoamos a democracia. Por isso, eu acredito que o papel da Ordem dos Advogados seja muito amplo. Não é à toa que a própria Constituição da República apontou a indispensabilidade do advogado e da advogada e nos atribuiu algumas prerrogativas, não só profissionais, mas também do ponto de vista de discutirmos situações de inconstitucionalidade ou de declarações de constitucionalidade de norma, para poder participar ativamente da construção do Estado democrático de direito como um todo. E dentro dessas premissas, cabe ao advogado, integrante dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ter a imunidade no que diz respeito às suas manifestações em juízo, poder utilizar da sustentação oral como um instrumento para a defesa dos interesses dos seus constituintes, e é nisso que nós acreditamos e trabalhamos profundamente. Doutor, recentemente, na sua cerimônia de posse na OAB, dentro do seu discurso, o senhor falou muito seriamente e de forma muito incisiva sobre a questão da sustentação oral. O senhor fez uma defesa da sustentação oral como uma peça essencial do trabalho do advogado, em contraposição à ideia de que algumas dessas sustentações fossem feitas de forma não sincronizada, né, feita online. O advogado faz a sustentação por escrito. E o senhor foi fortemente aplaudido pelo público que estava acompanhando, formado em sua grande maioria por advogados. É uma pauta que tem que virar uma bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado ter a prerrogativa de fazer a sustentação oral, e se sim, por quê? Sim, além de ser uma grande pauta, nós, graças a Deus, em Minas Gerais, obtivemos a compreensão dos 3 principais tribunais do Estado. No primeiro momento, perante o Tribunal Regional do Trabalho, em que havia uma proposta de alteração do regimento interno para instituir as sustentações assíncronas, ou seja, aquelas que são gravadas e encaminhadas para conhecimento dos desembargadores. Nós ingressamos no processo administrativo, pedimos a habilitação da Ordem dos Advogados do Brasil e obtivemos uma vitória perante o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho para que fosse garantido aos advogados e às advogadas o direito à sustentação oral síncrona. Na mesma linha, no segundo momento, nós defendemos o Instituto da Sustentação Oral no mês de julho, perante o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, e também conseguimos êxito no sentido de que fosse mantido o direito à oposição ao julgamento virtual. Ao advogado e à advogada cabe analisar se ele deseja que aquele julgamento ocorra de modo virtual ou se ele entende que a sustentação oral é um elemento indispensável para o exercício desta defesa. E também obtivemos, pela maioria dos desembargadores daquele tribunal, o apoio no sentido da manutenção da sustentação oral. E no dia de hoje, 11 de agosto, dia dos advogados, dia das advogadas, nós obtivemos a publicação do ato conjunto 157 da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e da corregedoria daquele tribunal, reconhecendo também o direito à manutenção da oposição pelos advogados quanto ao julgamento virtual e, realizada a oposição pelo advogado e pela advogada, automaticamente esse processo é incluído com a possibilidade da pauta presencial ou virtual, mas garantido o direito de sustentação oral em tempo real. Essa é mais uma vitória da nossa gestão, publicada na data de hoje. Portanto, nos 3 tribunais principais do Estado, nós estamos garantindo o direito à sustentação oral. A gente pode fazer uma relação disso com o cumprimento do direito constitucional de ampla defesa? Dá para dizer que é uma forma de fazer cumprir esse preceito constitucional? Eu acredito que sem a voz da advocacia, Luiz e todos aqueles que nos acompanham aqui pela 98, sem a presença da voz do advogado e da advogada, nós lidamos com o exercício da palavra, falada ou escrita. E por essa razão,
esse exercício da utilização da palavra se dá na prática, no dia a dia dos tribunais, pela sustentação oral, quando um advogado levanta uma questão de fato, aponta precedentes da jurisprudência dos tribunais e, por certo, consegue materializar aquilo que ele vem defendendo dentro do processo de modo escrito. Ou seja, ele consegue, às vezes, aclarar a um magistrado, a um desembargador, a uma desembargadora, a um ministro nos tribunais superiores, este exercício da ampla defesa. Nós estamos conversando com o presidente da OAB Minas, doutor Gustavo Chalfun. Doutor, nós tivemos no mês de maio deste ano a proibição de cursos totalmente online, inclusive do curso de Direito nesta modalidade. O senhor, como professor e preocupado, claro, sempre com a formação dos profissionais da área, acredita que esta proibição vai de encontro com isso que o senhor acabou de falar agora, em relação à importância, né, da prática e também da habilidade da sustentação oral? Eu acredito que vai ao encontro, inclusive, dessas premissas que nós lançamos. Eu, particularmente, sou um entusiasta das aulas presenciais, de que os advogados e as advogadas possam ser formados com contato humano. Eu vim agora de uma solenidade de inauguração da nossa galeria de ex-presidentes da OAB e da Caixa de Assistência, que tive a honra de poder presidir no último triênio, e eu dizia da importância da nossa profissão e de que nós lidamos com o sentimento, com o patrimônio e com a liberdade alheia. 3 institutos que precisam ser muito bem tratados e, evidentemente, conduzidos pelo papel firme, imparcial e, acima de tudo, um papel preponderante do advogado e da advogada. Ele precisa ter essa liberdade, que com a imparcialidade de que é natural para que ele escolha o caminho que ele irá defender, ele consiga tornar-se, evidentemente, ao interesse e, com o interesse do seu constituinte, levar isto a juízo ou mesmo fora dele, nos métodos de composição dos conflitos, que também não necessariamente passam pela atuação estatal. Existem também os métodos de autocomposição, de heterocomposição, com a presença de terceiros, como, por exemplo, a mediação e a arbitragem. Eu acredito que seja muito importante que os cursos de direito estejam preparados para esse novo momento, dando suporte aos futuros advogados e advogadas. Bem, doutor, para a gente encerrar, a OAB ela defende uma reforma do judiciário em alguma medida? Hoje nós, no Dia da Advocacia, eu dizia nas minhas redes sociais que não necessariamente é um dia de nós comemorarmos. Eu acredito que a República, o país como um todo, passa um momento extremamente delicado e chegou a hora de nós termos uma análise de que as coisas não vão bem perante as instituições como um todo, e nós precisamos aprimorar e melhorar. E por essa razão, no dia de hoje, nós estamos lançando e empossando uma comissão de notáveis, de juristas notáveis, que, num período de 6 meses, apresentarão à sociedade mineira um estudo sobre os poderes como um todo, o legislativo, o executivo e também o poder judiciário. Nós precisamos discutir os poderes, apresentar soluções. Nós não estamos aqui para atacar ninguém, mas para oferecer conteúdo, condições, sugestões para uma ampla reforma estatal, e eu acredito que, inclusive, o Poder Judiciário precise repensar o seu papel perante a sociedade brasileira, e, por essa razão, não faltará à Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais, vontade para apresentar soluções.